Então, pessoal, tendo visto o modelo principialista, a gente vai ver hoje outros modelos que vale a pena conhecer. Eu vou destacar esses que estão aí na tela. Não são os únicos, mas são os mais citados. O modelo subjetivista libertário, personalista, utilitarista e o modelo das virtudes. Lembrando que todos os modelos, e também o principialista que vimos antes, procuram o quê? Procuram encontrar o fundamento do ato moral da bioética, né? Então, são tentativas de explicar qual seria a razão de fundo para se fazer escolhas éticas quando se trata, aqui no nosso caso, da ciência da vida. Então, qual é o fundamento do ato moral no bioética? Sempre está em busca dessa questão, tá bom? Vamos começar então pelo modelo subjetivista, que também é chamado de libertário, liberal radical. É um modelo que coloca a autonomia do indivíduo como o único valor que justifique, que fundamente o ato ético. Então, a moral individual, para esse modelo, só pode se fundamentar na livre escolha autônoma do sujeito. E do ponto de vista social, vai ser moral tudo aquilo que leva à liberalização da sociedade. Então vejam, o ponto de referência supremo é o da liberdade. É moralmente lícito aquilo que é livremente querido e aceito pela pessoa. A crítica que é feita a esse modelo está baseada no conceito limitado que ele tem de liberdade. Porque os adeptos desse modelo privilegiam exclusivamente o conceito de liberdade e ignoram outras dimensões da liberdade, como é o caso, que eu vou usar aqui como exemplo, da liberdade com. As dimensões todas da liberdade devem ser consideradas para que ela seja realmente algo que favoreça todas as dimensões também da pessoa humana. A liberdade significa liberdade de coação indevida, mas não pode significar a liberdade de vínculos ou de responsabilidade social, porque são aspectos também inerentes à pessoa humana. E vejo que se a gente só ficar na liberdade a gente entra num problema. Que é o seguinte, as pessoas vão sempre dizer, como aliás dizem, todos nós dizemos, que a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Essa afirmação verdadeira em si mesma precisa ser completada com outras noções também de liberdade. Porque se a gente ficasse só nisso, ou seja, que o outro, a minha liberdade termina onde começa a liberdade do outro, e se eu quero ter uma liberdade cada vez mais plena, então o outro seria um empecilho para a minha liberdade. A existência do outro é, atrapalha a minha existência para esse modelo, tá entendendo? Porque eu seria mais realizado, mais livre, se estivesse sozinho. Ou então que o outro não tivesse a mesma autonomia que eu tenho, que na prática é o que vai acontecer. Né? Leva a questão de querer impor a minha vontade à vontade do outro. A sociedade passa a ser um lugar de luta, luta para impor o próprio interesse aos demais. E se torna, então, uma sociedade em que o conflito e a revolta ficam sendo a base da vida social. Isso realmente é um desafio muito grande. Isso não deveria ser assim. Já o conceito de liberdade com, essa outra dimensão da liberdade, significa liberdade com os demais para ressaltar essa outra dimensão da pessoa humana, a sua dimensão social, comunitária. Nós vamos poder ver um pouco mais disso daqui a pouquinho no próximo slide, quando falarmos do modelo personalista. Mas assim, a gente pode já considerar que o ser humano amadurece no contato com os demais. Principalmente quando esse contato não é só para negociar interesses, mas realmente estabelece comunhão entre as pessoas envolvidas. A primeira escola de comunhão é a família, ou deveria ser. É onde as pessoas se exercitam
na capacidade de unir suas vontades para querer os mesmos bens e rejeitar os mesmos males. Porque, olha, a comunhão, que é mais do que uma união apenas, né? A comunhão entre as pessoas, ela acontece quando as pessoas têm a mesma vontade, ou seja, querem os mesmos bens e rejeitam os mesmos males. Tá? Por exemplo, quando uma família vai decidir onde vão tirar as férias, os membros dessa família usam a sua liberdade com os demais. E aí precisam flexibilizar a vontade individual de cada um, a ponto de, se for possível, e esse é o ideal, formarem uma vontade só compartilhada. Bom, e depois de anos em que a pessoa se exercita nessa liberdade na família e com o apoio da escola, então ela fica também apta para ter atitudes mais, mais benéficas quando ela começa a conviver no corpo social mais amplo. Atitudes mais colaborativas, mais empáticas, mais proativas. E isso nos seus diversos âmbitos de vida. Vida profissional, nas suas relações de amizade, nas relações jurídicas e vai por aí. Então, a maior dificuldade do modelo libertário está justamente nessa limitação do conceito de liberdade. Isso fica mais claro quando uma pessoa que tem essa visão da liberdade como algo de afirmação do próprio eu, quando ela não está disposta a abrir mão da autonomia dela, não está disposta a fazer nenhuma autolimitação. Ela percebe essa autonomia dela como ser uma pessoa, ter atitude, ser uma pessoa que se impõe, uma pessoa empoderada, como se costuma dizer. Mas uma sociedade em que todas as pessoas fossem assim, autocentradas, seria uma sociedade disfuncional. A gente vai poder entender mais isso vendo o modelo personalista, que se opõe diretamente a essa forma liberal radical de conceber o fundamento da moralidade dos atos na bioética. Então vamos ver esse modelo. Modelo personalista, então. Ele parte de uma noção da pessoa e da dignidade da pessoa humana. Tá? Então, tem a base do modelo personalista está, como nos outros também, mas aqui é mais evidente, é buscado mais assim explicitamente, a base está numa busca de uma antropologia filosófica, né? Uma identificação do que é o ser humano, esse ser tão complexo, né? Com tantas dimensões diferentes. Então, a partir dessa visão, dessa busca de identificar objetivamente, né, as características do ser humano e, portanto, da dignidade do ser humano, é que o modelo personalista vai tirando daí indicações práticas com relação ao fundamento dos atos morais. Então, para os personalistas, quais seriam as características essenciais da dignidade da pessoa humana? Aliás, características essenciais da pessoa humana, né? Então você está vendo aqui 4 itens. Vamos ver cada um deles. A unicidade da subjetividade significa que cada pessoa é rara, é única e irrepetível. Então, isso aí já é alguma coisa que indica a sua dignidade. O caráter relacional da pessoa põe em relevo, destaca, que a pessoa humana é, por natureza, um ser aberto aos outros e ao mundo. No mínimo isso, mas alguns autores dão passos além disso. Não dizem só que o ser humano é aberto aos demais, ao mundo, mas dizem também que o ser humano toma consciência de si mesmo apenas no seu relacionamento com os outros. Então, afirmam o quê? Afirmam que a intersubjetividade constitui uma dimensão da própria subjetividade. Vamos entender essa frase? A intersubjetividade constitui uma dimensão da própria subjetividade. Significa, então, que para eu formar
a minha percepção do meu eu, de mim mesmo, uma das coisas que tem que estar dentro de mim é essa capacidade de viver no contato com os demais. Tá? A realização do ser humano como pessoa só ocorre na vida em sociedade e especialmente naquelas relações sociais em que mais ela pode exercer esse contato com os demais, que é justamente as relações de comunhão, como eu falei agora há pouco. E eu dei o exemplo da família, né, que é a escola principal de vida de comunhão. A comunhão é um tipo de relacionamento, digamos assim, é o tipo mais elevado que tem em termos de relacionamento social, quando então as pessoas passam a ter uma só vontade, né? Elas são capazes de viver assim. Alguns autores ainda vão também mais longe, dizendo que o outro é anterior ao eu. Tá percebendo? Que o outro surge e só depois surge a minha percepção de mim mesmo. Dá para dar um exemplo aqui para o pessoal da psicologia. Na psicologia, se estuda aqueles primeiros meses na vida da pessoa e os psicólogos dizem que a criança, o recém-nascido, até 6 meses de vida, ele passa pela fase da simbiose. Quer dizer isso o quê? Que ele não se identifica como um sujeito único. Né? Ele, ele e a mãe são para ele, para a percepção subjetiva dele, a mesma coisa. Ele se identifica mesmo com a mãe. Lá para os 6 meses, mais ou menos, é que ele começa a perceber essa diferença e também surge aí aquilo que os psicólogos chamam de angústia da separação. Então, quando o bebê é pequenininho, a mãe entrega o bebê para uma outra pessoa, nos braços de outra pessoa, e o bebê não faz nada. Mas depois, lá para os 5 meses, o bebê começa a chorar e colocar os braços em direção à mãe. Porque ele começa a experimentar isso que eles chamam de angústia da separação. Esse medo que a criança passa a sentir, porque ela começa a perceber o eu. Mas veja, uma coisa. Esse fato ilustra, é uma coisa que exemplifica aquilo que é dito pelos personalistas, né, de que a percepção do eu ela surge no interior do nós, né, e do contato com os demais. Então, dá para perceber aí, gente, como esse modelo personalista ele é totalmente contrário ao modelo libertário anterior, né? A terceira característica, solidariedade em sociedade, se refere à integração da pessoa numa sociedade concreta, mais ampla, uma sociedade situada aqui e agora, uma sociedade concreta, né? Então, assim, a minha integração na minha empresa, a minha integração no meu município, a minha integração aqui na turma da faculdade, a minha integração na sociedade brasileira, né? Sociedades concretas. Nesses lugares, nós somos chamados a intervir, a colaborar. Então, nesse ponto aqui, os personalistas eles reforçam a questão da responsabilidade social de cada pessoa. E que cada pessoa se realiza a si mesma também na construção do bem comum. Então, que o bem individual e o bem comum não são coisas opostas. E também aqui se explora muito a questão, aquela noção da pertença e da copertença. Essa sensação assim agradável que as pessoas têm de pertencer a algo maior do que elas. Então vamos pegar um exemplo assim, alguns jovens que estão saindo da vida em família e começam a buscar pertencer a um grupo, né? E dentro desse grupo começa a usar até termos para se relacionar uns com os outros, termos que lembram a intimidade da família, chamam de irmão, né? De bro, brother, assim, né? Então, essa coisa de pertencer é algo que traz um benefício psicológico para as pessoas. E a copertença também, que é assim, eu pertenço a uma pessoa e essa pessoa me pertence. Então, pertencer e a outra pessoa pertencer a mim também é um motivo de conforto para as pessoas, de realização. Né? Essas
duas características que eu acabei de citar, o caráter relacional da pessoa e a solidariedade em sociedade, já apontam para a quarta característica que você está vendo na tela, que é a autotranscendência da pessoa. Agora, por que isso? Elas insinuam já essa autotranscendência. Eu vou dizer para vocês o que a gente vai chamar aqui de autotranscendência, né? A autotranscendência é um movimento natural no ser humano que faz com que ele sempre vá além. Ele voa no seu pensamento, no seu raciocínio, né? Ele ultrapassa sistematicamente a si mesmo, em tudo aquilo que ele é, que ele adquiriu, que ele pensa. Essa eterna insatisfação, essa busca por sempre algo mais, indica essa autotranscendência da pessoa. E esse caráter relacional e a solidariedade insinuam isso por quê? Porque ainda que a pessoa tem o eu, ainda que o eu quer e necessite do tu, que é o outro, ou do nós, que é a sociedade, nenhum tu, nenhum nós ainda é capaz de satisfazer os anseios da pessoa humana. Ela está sempre em busca de uma totalidade maior, de uma felicidade maior, em busca do infinito. Agora, toda necessidade existente, ela tem que ter uma solução, né? Por exemplo, os animais, o ser humano também, né, sentem sede porque a água existe. Se não existisse água, não haveria sentido em ter sede, tá certo? Seria algo é, aleatório e ruim. Seria algo ruim. Bom, o desejo de uma felicidade total, ampla, também, para os personalistas, indicam que exista essa possibilidade. Então, por isso aí, no slide, a gente está falando de que essa autotranscendência é um indício de que a pessoa humana não é só matéria, mas possui uma alma espiritual imortal. A área da filosofia que estuda esse assunto é a metafísica. Agora, por que eu estou falando de filosofia? Vamos lembrar, nós estamos falando de nossa aula sobre bioética. A bioética é um subconjunto da ética. A ética, também chamada de filosofia moral, é um subconjunto da filosofia. Então, por isso que aqui o aspecto, por isso que eu citei aqui, e todos esses modelos, na verdade, que a gente está vendo, são posturas filosóficas, né? E de antropologia filosófica também, né? Do estudo do homem. Tá bom? Então, são lá os filósofos que estudam metafísica que vão dizer que se o ser humano produz algo imaterial, como é o caso do pensamento, da reflexão, da arte, então deve haver no ser humano alguma coisa imaterial também que permita a prática desses atos. Porque da matéria não pode vir a não matéria, né? Uma matéria pura não pode produzir algo que seja imaterial. Então, mas isso aí são os filósofos que vão estudando, né? Mas vejam, é uma abordagem racional, sem apelar para religiões, né? Sobre a questão da alma humana, espiritual e imortal. Mas isso aí, vou só deixar indicado, porque isso aí é motivo para estudos em outra área, tá bom? A questão é que tudo isso indica. Agora, quando você pensa em tudo isso e pensa num paciente, num hospital, é bem diferente da postura do modelo libertário, né? Então, no modelo libertário, a questão do suicídio assistido é visto como uma coisa boa, correta moralmente, porque é a afirmação da autonomia do sujeito, se ele quer se suicidar. Já no caso do modelo personalista, como ele já colocou a questão da responsabilidade social, do dever da pessoa, dos seus vínculos com os demais, falando de uma vida espiritual imortal, já o suicídio assistido não tem a mesma pegada, né? Nem a mesma entrada entre os personalistas como tem entre os subjetivistas libertários, certo? Então, com relação ao modelo personalista, era isso que eu acho que a gente deveria considerar.
Vamos para o modelo utilitarista. Ele é um modelo que vai buscar sempre a mesma questão, né? A fundamentação dos atos morais. Por que um ato ele é considerado certo e outro errado? Tá? Então, olha, para o modelo libertário, é considerado certo o ato quando ele é afirmação da autonomia da pessoa e errado quando não é uma afirmação da autonomia. Para o modelo personalista, o ato é moral, é valioso, é correto do ponto de vista moral, quando leva em consideração a dignidade da pessoa nessas suas características que eu citei, da unicidade, do caráter relacional, da autotranscendência. E seria imoral quando não corresponder à dignidade da pessoa. E o modelo utilitarista? Ele vai dizer o seguinte, que é moral o ato que traz o maior bem-estar ao maior número de pessoas possível. Tá bem? Então, o modelo utilitarista seleciona os atos a partir das consequências que eles geram, sendo que essas consequências devem trazer o bem-estar ao maior número de pessoas. Então, se o ato for praticado assim, então ele é correto do ponto de vista moral para o modelo utilitarista. Então, pelo conceito que eu acabei de dizer, existem 3 pontos essenciais no utilitarismo: o consequencialismo, o bem-estar comum e o agregacionismo. O consequencialismo é a perspectiva na qual uma ação vai ser considerada correta ou incorreta a partir das suas consequências. Então, se as consequências de um ato forem boas, então o ato é moral. Então, não, para um utilitarista, um ato não é mau em si mesmo, mas depende das consequências que ele produziu, tá? Então vamos raciocinar assim, gente, um pouco aí fora da bioética, mas só para vocês, para ilustrar. Pegar um exemplo um pouco polêmico, não vou me aprofundar muito nisso, mas é só para mostrar como isso funciona. Vamos dizer assim, nós sabemos que ter relações, um adulto ter relações com uma pessoa com menos de 14 anos, no Brasil, é um estupro presumido, mesmo que a pessoa de 13 anos tenha concordado, né? Queira casar com a pessoa, etc, né? Então, não se admite que se faça isso, né? Agora, para um utilitarista, ele pensaria o seguinte, mas quais foram as consequências disso? Um cara de 19 anos teve relação com uma namorada de 13. Que consequências saíram disso? Ela não está aborrecida, foi consentido. Então, o ato foi moral, o ato foi bom. Está entendendo? Então, o utilitarismo pensa na questão das consequências. E se para o direito brasileiro as relações sexuais nessas circunstâncias são mais erradas em si mesmas, para um utilitarista não seria assim. Então, o foco do utilitarista está nas consequências, por isso a gente fala consequencialismo. Depois, o segundo aspecto essencial é o bem-estar comum. Faz com que se veja como relevante só aquelas ações que aumentem ou diminuem o bem-estar das pessoas envolvidas numa situação. No nosso caso seria doente, médico, os outros doentes, a família do doente, o erário público, considerando aqui a fazenda pública como uma pessoa jurídica, né? Ela não é, mas ela representa a pessoa jurídica do município, do estado, da União. Tá? E o agregacionismo ele é o entendimento de que, no que se refere às consequências das ações, deve haver a maximização do bem-estar dos envolvidos somados. Então eu somo assim, o bem-estar do paciente, o bem-estar do médico, o bem-estar dos outros pacientes, o bem-estar, digamos assim, da fazenda pública, que é o menor custo, né? E somando esses bem-estar todos, né? Aquelas atitudes que aumentarem o bem-estar da maior parte são as corretas.
O agregacionismo significa... Por que tem essa palavra agregacionismo? Porque você está agregando, somando. A gente vai somar o bem-estar obtido por cada envolvido na situação. E aí fazer um cálculo. Um cálculo. Porque vai sempre haver esse cálculo de custo-benefício. E por isso esse modelo é muito utilizado na economia da saúde, que é uma ciência que aplica esses métodos, os métodos da economia, aos assuntos da saúde, com o objetivo de quê? De maximizar a eficiência na alocação dos recursos em cuidados na saúde. Então vamos pegar aqui o exemplo do poder público. Ele tem recursos limitados, sempre limitados, e ele precisa atender. Então, o enfoque utilitarista é esse, né? É buscar uma racionalização, um cálculo de custo-benefício para saber escolher as opções melhores. E melhores aqui significa que tragam como consequência o bem-estar para a maior parte das pessoas. Tá bom? Então, a economia da saúde, e tem muita coisa, se você buscar na internet, você vai ver muita coisa, que é uma ciência muito interessante e é usada se o modelo principalista falava da justiça, né, aqui o modelo utilitarista está totalmente enfocado nessa questão que lá no principalismo seria chamado justiça, né, que aqui eles não chamam de justiça, apenas estão preocupados com a questão do custo-benefício em relação aos recursos presentes, né? Essa é a parte do modelo utilitarista mais aceita, né? Nós vamos ver críticas daqui a pouco, mas críticas principalmente quando se aplica o modelo utilitarista em outras áreas que não seja a questão da alocação de recursos, né? Aí o modelo utilitarista passa a ser assim bem complicado de ser aceito. Mas na parte dos recursos da saúde, ele é bem utilizado, ele serve como um parâmetro muito bom. Então, olha só, eu queria que vocês agora, a gente vai se aprofundar um pouco nessa questão, mas eu queria que vocês fixassem primeiro a informação geral. A economia da saúde e o modelo utilitarista usado nessa área, ele parte do cálculo de um custo-benefício, né? A questão é saber justamente o que fazer para alcançar o melhor resultado para o maior número de pessoas possível, tá? Então vamos aqui só fazer um exemplo, né? Pensar num exemplo simples. A prefeitura pode comprar um anti-inflamatório A e um anti-inflamatório B. Ela tem a opção de comprar os dois. Agora, o anti-inflamatório A, ele custa R$ 55,00 e reduz em 30% a dor dos pacientes. E o anti-inflamatório B custa mais barato, R$ 35,00, mas também reduz menos, reduz 20% da dor dos pacientes. Então você percebe que aqui ele vai ter que fazer um cálculo de custo-benefício. Agora, o exemplo que eu estou dando é muito simples, porque a dor do paciente não é o único benefício que pode vir, né? Então, é necessário se estabelecer uma fórmula matemática, até se for possível, que seja mais objetiva e mais ampla, que alcance realmente todas as situações, né? Então, vamos pensar. A parte do custo não é tão difícil assim de você fixar. Quanto custa um medicamento, né? Ou quanto custa um tratamento, ou quanto custa um equipamento que a prefeitura vai comprar para instalar num hospital. Não só o custo do equipamento, mas o custo da manutenção, do treinamento das pessoas envolvidas. Isso tudo, você já dá para imaginar que é mais fácil de fazer um cálculo com relação a isso. Agora, na área do benefício, a gente tem a dificuldade, porque, e aqui já avançando, a primeira crítica que você vê ali com relação ao princípio, é que os valores são heterogêneos. Como é que você vai calcular a relação entre R$ 1.000 e a alegria da pessoa por estar podendo agora andar, e antes não podia andar, né? Então, são coisas diferentes. É a mesma coisa que você querer multiplicar 50 quilos de feijão por 100 watts de potência de energia elétrica. Como você vai fazer isso? Como se multiplica quilos por watts? Né? São coisas diferentes. Você tem que transformar isso em dinheiro. Então, quanto custa o quilo do feijão e quanto custa 1 watt? E aí você transforma isso em dinheiro, e aí agora falando a mesma língua, né? Falando em dinheiro, aí você pode fazer um cálculo, né?
Então, é na área do benefício que vai ter a maior preocupação daqueles que estudam essa questão. Então, estamos aqui nessa parte, os benefícios, e aí eles costumam ser assim classificados nesses dois aspectos. A expectativa de vida, que é a longevidade que a pessoa pode obter a partir do medicamento, tratamento, etc., e a qualidade de vida. Tá? Então, vejam, custo é mais fácil fixar, benefício é mais difícil. Agora, dentre os benefícios, a expectativa de vida ela pode ser obtida a partir de estatísticas, né? Então, vocês sabem que existem cálculos de probabilidade de vida das pessoas, que são usados para várias finalidades. Aqui na bioética, mas também, por exemplo, na parte previdenciária. Né? Por que teve a reforma da Previdência Social? Porque uma das coisas que mudou no Brasil foi a expectativa de vida das pessoas e, portanto, o tempo que elas vão ficar aposentadas, né? Sem contribuir. Então, não é uma pesquisa um pouco mais difícil de ser feita, né? Quando comparado com a questão dos custos, mas a expectativa de vida também tem referenciais teóricos, instrumentos também para que seja fixado. E a qualidade de vida, que pode ser assim, não ter dor, pode ser conseguir tomar banho sozinho, né? Conseguir ter acesso ao lazer. Então, a qualidade de vida é uma coisa mais complicada de ser medida. Né? Aqui está uma dificuldade grande para o pessoal que estuda a economia da saúde. Então, como aferir a qualidade de vida e transformá-la num padrão, numa unidade padrão que possa entrar na equação do custo-benefício, para que aquilo que eu estou analisando não seja heterogêneo, né? Eu tenho que transformar a qualidade de vida em algum valor que possa ser utilizado no cálculo de custo-benefício. Está entendendo a dificuldade aqui? Então, na economia da saúde se buscam os melhores assim, métodos para avaliação da expectativa de vida, qualidade de vida. São modelos utilizados para avaliação dessa qualidade de vida, principalmente. E aí eu queria citar para vocês dois modelos, sendo que o modelo, o segundo modelo que você vai ver, ele tem métodos de aferição diferenciados, né? Então, estão vendo aqui que a gente está aprofundando bastante nisso, né, gente? Daqui a pouquinho eu falo o porquê. Eu vou querer refletir rapidamente com vocês sobre um assunto que acho bem interessante, principalmente na área do direito, tá? Mas vamos ver aí o primeiro modelo, que busca avaliar a qualidade de vida. É o modelo da análise custo-benefício, ACB. É uma avaliação econômica onde os efeitos de um tratamento são expressos em dinheiro. Então, se os benefícios, que agora são transformados em dinheiro, benefícios de um tratamento, superarem o custo, então está justificado o gasto. E quando se comparam duas estratégias, se busca então aquele que tem uma relação maior de vantagem. Tá? Os autores que cuidam dessa análise, alguns deles usam a teoria do capital humano para transformar em valor a, a expectativa de vida da pessoa ou a qualidade de vida da pessoa, né? Então eles buscam identificar quanto valeria cada ano de vida da pessoa numa saúde ideal. Com base em quê? Com base, esses autores colocam com base no salário que a pessoa recebe, que foi uma coisa assim como muito criticada, porque o salário de uma pessoa nem sempre é justo. Você imagina, por exemplo, o racismo no mercado de trabalho, né? Fora também que existem pessoas que não trabalham por remuneração, as donas de casa, por exemplo. Mas a ideia geral é a do custo-benefício. Agora, um outro modelo é o chamado ano de vida ajustado pela qualidade. A sigla é em inglês, todas as siglas que a gente vai ver aqui são baseadas no inglês e vem dessa expressão Quality Adjusted Life Year. Eles buscam transformar a qualidade de vida
Você vê que tem qualidade, né, quality e life year. Então, você tem aí a qualidade de vida e o life year tem a ver com a expectativa de vida, né? Vejam que é, como eu falei aqui, expectativa de vida e qualidade de vida, agora é aplicado aqui. Estão tentando, são modelos que estão tentando o quê? Fixar melhor os benefícios na saúde para poder comparar com custos e aí definir as melhores estratégias para alcançar o maior número de pessoas possível, né? Uma utilização melhor dos recursos, tá? Então vamos sempre lembrar dessa contextualização. Então esse modelo busca transformar os benefícios numa unidade chamada CALI e ponderada assim de 0 a 1, de 0 a 1, 1 seria a saúde perfeita em um ano de vida e 0 seria a pessoa morta. E entre 0 e 1, quantos números existem, pessoal? Infinitos, né? Existe o 0,1, o 0,11, o 0,111, né? O 112. Então, os números são infinitos. E aí eles vão tentar fixar o valor do custo-benefício para cobertura de plano de saúde, decisões de tratamento, avaliação de programas públicos e vai por aí. Tá bom? E aí, quais são os métodos que eles procuram colocar em prática, né? Aferir, melhor dizendo, aferir, medir o benefício. Então, são propostos diversos métodos. Eu coloquei aí 4 exemplos. O primeiro é o Time Trade-off. Só uma coisa, todos eles, para aferir a questão da qualidade de vida, o que eles fizeram? Não como na análise custo-benefício, que você fixa um capital humano, mas aqui eles buscam o quê? Entrevistar as pessoas, fazer um levantamento das opiniões das pessoas em geral com relação a como elas percebem a qualidade de suas vidas, tá bom? E a partir daí eles vão tentar estabelecer um valor provável. Então, olha só, no Time Trade-off, os entrevistados, é uma pesquisa, né, de opinião, eles devem escolher entre permanecer em um estado de saúde precário, né, um pouco de doença, por um período de tempo, ou voltar a ter a saúde perfeita, mas diminuindo a expectativa de vida. E aí elas vão identificar o que elas preferem, as suas preferências com relação à qualidade de vida, e aí são tiradas daí conclusões, né? O segundo método é o jogo padrão, a sigla em inglês SG, que é Standard Gamble. Então também são feitas entrevistas e as pessoas devem escolher entre um estado de saúde precário por um período de tempo ou uma intervenção médica que vai, aí entra a questão do jogo, uma intervenção médica que tem a chance de restaurar a saúde perfeita ou matar a pessoa. Então aí também eles fazem avaliações. Depois tem a escala visual analógica, em que também os entrevistados são solicitados a classificar o estado de doença em uma escala de 0 a 100. E o EQ5D. EQ5D. Eurocall 5 dimensões, vamos dizer assim. É um método de uma entidade privada chamada Eurocall Group. E esse call aí, esse QOL, significa Quality of Life, tá? Qualidade de vida. Então, o EQ, Eurocall 5D. Então, eles procuram estabelecer o CALI, né? Porque é um método para tentar aferir um CALI. Eles usam 5 dimensões nas entrevistas que eles colocam, né? As dimensões são a mobilidade, o autocuidado, as atividades habituais da pessoa, né? O trabalho, estudo, tarefa de casa, atividade de lazer. A quarta dimensão é dor, desconforto e uma quinta dimensão é ansiedade e depressão, tá? Agora seria interessante, né? Fazendo um link aqui com a aula anterior, e a logoterapia, a vontade de sentido, quem sabe uma das dimensões avaliadas seria a do sentido também, né? Para poder ajudar na percepção e na qualidade de vida. Porque ter sentido, inclusive encontrar um sentido para o próprio sofrimento, aumenta a qualidade de vida da pessoa. Segundo a teoria do Viktor Frankl, da logoterapia. Certo? Agora, muito bem. Por que eu estou falando disso, pessoal? Antes disso, queria mostrar para vocês aqui esse site,
Estou vendo o quê? Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde. E existe o estudo Cali Brasil. Por quê? Porque você vê que quando se fala em Cali, se busca fazer entrevistas, né, e levantamento de opiniões entre as pessoas para ver como elas avaliam a sua qualidade de vida. Bom, só que isso também sofre influências culturais, né? A percepção que uma pessoa tem na Europa, na Ásia, na América, pode ser diferente. Então as respostas podem ser diferentes. E é por isso que não é correto a gente, por exemplo, importar apenas os valores de Cali de um estudo americano, quando na base dele está uma pesquisa de opinião, certo? Então é que se tomar cuidado com essas coisas. Então, voltando aí para o nosso slide. Vamos falar das críticas. Então, a gente encontra algumas críticas ao modelo utilitarista. A primeira crítica é essa da dificuldade mesmo do custo-benefício, porque os valores são heterogêneos, né? Uma coisa é o dinheiro, outra coisa é o benefício da saúde, e aí se usa a questão da qualidade de vida e de entrevistas das pessoas para tentar justificar, dar uma racionalidade maior, ou pelo menos uma justificativa para os valores que são encontrados a partir do cálculo usando K. Agora, existem críticas feitas a outras posturas utilitárias que já fogem dessa questão da saúde pública, dos recursos, tá? Então, algumas propostas de condução das questões da bioética são propostas utilitárias, mas já não mais pensando propriamente no uso dos recursos. Então, essa segunda bolinha aí da crítica, tá? Que eu queria ver também rapidamente com vocês. Alguns autores excluem as pessoas que não se enquadram na categoria de ser senciente. Senciente é aquele ser que é capaz de perceber algo pelos sentidos, né, visão, audição, tato, e receber impressões. Então, os animais, os seres humanos, são sencientes, certo? Agora, para um utilitarista, se ele for assim, utilitarista raiz, né, vamos dizer assim, ele vai dizer, bom, então, como o bem-estar está na base da questão do utilitarismo, aqueles que não são sencientes não podem nem ter dor, nem ter prazer. Então, eles não podem entrar nas questões da bioética e podem ser desconsiderados. Que pessoas seriam essas? Por exemplo, indivíduos em coma vegetativo, quando não houver esperança de retorno, né? Quando aquele coma vegetativo vai ficar assim por tempo indefinido. Então eles sugerem, bom, se a pessoa não tem bem-estar, não tem mal-estar, está consumindo recursos, melhor suspender o tratamento dessas pessoas. E também a questão do embrião, né? Até o estágio da estruturação nervosa do embrião, ele não é senciente e aí também poderia ser facilmente descartado na mentalidade utilitarista. Também tem aqueles que propõem a justificação da eliminação de indivíduos que têm, nesses indivíduos o sofrimento ultrapassa o prazer, o bem-estar. Então, isso justificaria eticamente deixar a pessoa morrer sem tratamento. E aí eu citei, vocês estão lendo aí, os dois casos que vocês podem pesquisar na internet se quiserem, do Charlie Gard e do Alf Evans, são recentes, né? São duas situações semelhantes. Eram crianças inglesas, né? Que os hospitais queriam suspender o tratamento delas porque estavam sofrendo, os pais não queriam deixar o tratamento e a justiça inglesa mandou suspender o tratamento nos dois casos. Inclusive, se não me engano, no caso do Alf Evans, o governo italiano disse que poderiam transferir para hospitais da Itália. E mesmo assim a justiça disse que não podia transferir, porque a questão era que essas crianças só teriam sofrimento pela frente. Então, para não sofrerem, melhor deixar o tratamento de lado e deixar a pessoa morrer. Não é o caso aqui de pessoa ligada a aparelhos, tá bom? Porque essa questão de aparelhos, de eutanásia, isso aí já é um outro assunto que nós vamos abordar no futuro, tá bom? Então,
o modo de raciocinar da justiça inglesa foi o utilitarismo. Não foi do caráter assim, único e irrepetível do Charlie Gard, né? De que ele, a sua mera presença dele já traz valores importantes, como, por exemplo, a valorização das pessoas não produtivas, né? Das pessoas que não são úteis. Então, assim, muitas coisas que podem ser consideradas, né? Que do valor do ser humano por si mesmo, isso seria personalismo. Então, a abordagem da justiça foi utilitária. E, por fim, uma outra crítica que se faz é que o bem-estar da maioria, para um utilitarismo clássico, né, esse bem-estar da maioria justificaria o mal-estar de uma minoria. Então, caberia uma pergunta assim: os nazistas tiveram descobertas científicas a partir de pesquisas erradas, né? Não só os nazistas, você vê que os americanos também naquele estudo Tuskegee, né? Então, a questão é, e olha só, o pessoal envolvido naquele estudo Tuskegee, eles colocaram isso, né, de que as pessoas que estavam ficando sem tratamento de sífilis lá no Alabama eram poucas e que o benefício daquela pesquisa seria muito grande para milhões de pessoas. Então, numa relação custo-benefício, eles tentavam justificar a conduta deles, certo? Os nazistas, a mesma coisa. Pegaram alguns, não sei quantos, mas um número certamente limitado de pessoas, por exemplo, para fazer uma pesquisa sobre hipotermia. Botava a pessoa lá no frio, na neve, e deixava ela morrer de frio, e iam analisando lá a coloração da pele, a cor da pele, a reação dos músculos, até a pessoa falecer. Então, o mal foi para uma pessoa, ou para 10 ou para 20, um número limitado, e o bem-estar desse conhecimento, né, o bem produzido, é infinito porque pode ser usado para muitas coisas. Então, eles também tinham uma visão utilitária. Então, quando a gente já sai do âmbito dos recursos da saúde e aplica o utilitarismo em outras situações, aí ele fica muito criticável, certo? E, por fim, para terminar, o modelo das virtudes. Para esse modelo, que também é chamado de ética do caráter, uma ação vai ser certa ou errada do ponto de vista moral quando pudesse imaginar que um sujeito de caráter virtuoso faria aquela situação nas mesmas circunstâncias. Então é assim, uma pessoa virtuosa, uma pessoa honesta e com todas as outras virtudes, né? Como ela agiria nessa situação? Então, a partir daí, se avalia se uma conduta é ética ou não. Como é que um médico correto agiria com o paciente nessa situação aqui? Né? Então, o que o modelo faz, gente? Ele cria uma espécie de norma, né? Um padrão de comportamento que seria normativo, para depois ver se a conduta de uma pessoa específica se adequa ou não àquela norma, àquele padrão. Tá? No direito, muitas vezes o juiz, na hora de julgar, ele também faz isso. Por exemplo, quando o juiz vai avaliar se houve mesmo um ato de indisciplina ou não, e a pessoa foi punida por indisciplina, nas relações em que isso pode ser possível, como no caso do direito do trabalho, né? Ele vai avaliar o quê? Ele vai ter em mente como seria uma pessoa um trabalhador que não causa atos de indisciplina e avalia como é que esse trabalhador em concreto se adequa àquela norma, aquele padrão de conduta fixado. Né? Então, isso é uma coisa assim comum, é uma forma de raciocinar em termos de ética, tá bom? Os adeptos desse modelo, eles prezam muito pela educação na formação ética. Né? Não só no curso de medicina, por exemplo, os cursos sempre têm uma disciplina ligada à ética, né? Mas também a formação ética das pessoas em geral, desde a escola e desde a família. E aí, privilegiar sempre as instituições, como é a família, que são capazes de educar eticamente as pessoas. Agora, aí está também a maior crítica que se faz a esse modelo, né? De que ele investe praticamente tudo na questão da educação das virtudes. E que essa educação seria algo difícil de ser realizada na prática. Então,
São esses os modelos principais que eu queria falar com vocês. E agora eu queria convidá-los a fazer um exercício. Volta lá para o Google Meet, eu estou lá esperando vocês. A gente vai continuar por lá. Eu vou mandar uns links no bate-papo e a gente vai fazendo os exercícios junto, tá? Vou dando um tempinho para vocês fazerem cada um deles, tá? Vai lá para o Meet agora, estou te esperando lá.